máscaras. Esse capítulo fala da gente se despir, da importância das irmandades femininas, né? Das irmandades onde a gente pode trazer o nosso natural. E, na verdade, onde a gente pode falar abertamente de muitos assuntos, que a gente pode lavar a alma, né? Que a gente pode conversar, que a gente pode papear, né? E o que é a história de Baldo, né, gente? Eu acho sensacional a história de Baldo, né? Balbo, a história, a Clarissa conta, eu acho muito interessante que a Clarissa fala o seguinte: a Balbo é uma deusa antiga da Grécia, né? Sempre houveram deusas que arquetipicamente trouxeram a sexualidade e a fertilidade, esse aspecto da vida, morte e vida desde o início dos tempos. Mas muitas histórias se perderam. Mas a Clarissa conta, a Elke, exatamente, a Clarissa conta que nós precisamos apenas de fragmentos para reconstruir o todo. E foi isso que ela fez. Ela trouxe essa história na versão dela como uma cantadora, né? Porque ela cata histórias. Então, ela fala o seguinte, né? Que a Deméter, né? Essa história começa de uma maneira meio trágica, né? Fala sobre uma história cíclica, uma história que fala dos mistérios eleuses, né? Que a grande mãe terra, a grande deusa, né? Tá lá, né? E a filha dela lá cheirando os narcisos, de repente ela é raptada e ela é levada para o submundo. E Deméter quer morrer, né? A Deméter entra num lugar, ó dia, ó azar, né? Entra naquela depressão profunda. E ela tá como todo depressivo, só que todo depressivo não pode chamar atenção fazendo o quê? O que todo depressivo gostaria? Que uma outra pessoa entendesse o que ele está sentindo. E é o que Deméter fez. Por que Deméter fez? A Deméter fez o seguinte: morram, 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 né? Então ela ficou tão triste, que nenhuma criança poderia nascer, nenhum trigo poderia crescer para se fazer pão, nenhuma flor para as festas, nenhum ramo para os mortos, tudo ficou murcho e esgotado na terra, crestada e nos seios secos. Então, a própria Deméter, ela não se banhava mais. É assim que um depressivo busca a gente para terapia. É assim que uma Rita Lee, tem Hebe, sem comentário, Fernanda Young, nossa, Fernanda Young foi uma perda, hein? Derciel, que maravilha, tem que honrar essas mulheres, tá? E o que acontece, né, nessa história? A Deméter, ela perdeu o sentido da vida, né? A filha é o próprio sentido, é quando a gente se perde da gente mesmo. E aí Deméter estava lá e todos os deuses se uniram e falavam assim: sai dessa, Deméter, vamos sair dessa, acabou, né? Que é o que a gente fala para um depressivo muitas vezes, quando a gente não tem muito conhecimento do que é a depressão, né? Quem quer ler o mito do Deméter, leia inteiro, eu não vou contar ele na íntegra, porque isso seria um outro encontro, só para contar, pelo menos umas 2 horas. Assim, eu fiz uma vez 4 encontros só para falar sobre os mistérios eleuses, né, que é o mito de Deméter. Mas quem eu quero trazer aqui? De repente, Deméter está lá, ó, dia, o azar, depressiva mesmo. Ela parou de gestar, a terra não dava mais flores. Aí, deixa eu colocar aqui, né? Vou colocar até como que acontece. Vou trazer um pouquinho da história. E quando a Deméter recostou o seu corpo dolorido numa pedra fresca do poço, chegou por ali uma mulher, ou melhor, uma espécie de mulher. E essa mulher chegou dançando até Deméter, balançando os quadris de um jeito que sugeria uma relação sexual, balançando os seios na sua pequena dança. E quando Deméter viu, não pôde deixar de rir um pouquinho. Como que será que Deméter riu? Ela riu um pouquinho. Só que aí ela olhou aquela deusa que não tinha cabeça, né? Balbo não tem cabeça, que os peitos são os olhos, tá? E que a vagina é a boca falando. Imagina agora, você tá aí triste, e aí aparece uma imagem, vem uma presença de uma mulher com você que não tem cabeça, que tem os peitos, né? Caídos assim, bocas nos peitos, e na vagina é uma boca que fala, né? Imagina isso, o que é,
tá? Então, é muito importante a gente olhar, porque o que que aconteceu? Essa fêmea dançava e ela era mágica, pois ela não tinha nenhum tipo de cabeça, seus mamilos eram seus olhos e sua vulva era a boca. Então, ela contou para Deméter o que? Algumas piadas. E Deméter começou o que? A sorrir. E depois ela deu um risinho abafado, e em seguida, o que que ela fez? Ela deu uma boa gargalhada, uma boa gargalhada, tá? Então, foi exatamente esse riso de barriga plena, que tirou a Deméter da sua depressão e lhe deu a energia para encontrar a sua filha, que aí ela foi ajudada por Balbo, né, por Hécate, pelo deus Sol Hélios, né, que aí ela chegou e restituiu. E aí Deméter, em alguns mitos, fala que Perséfone fica 6 meses com a mãe, 6 meses, né, no submundo com Hades, o seu companheiro, o seu esposo. Alguns mitos falam que ela só fica 3 meses, que é o tempo de primavera. Então, eu sempre me apaixonei. A Clarissa fala o seguinte, né, da Balbo, né? É, essa deusa representa, essas imagens representam essa sensibilidade da expressão, essa gargalhada que é um dos melhores remédios que a mulher pode ser. E ela fala também dos seios, né? Dos seios da mulher. Por que, que o homem pode tirar a blusa e a mulher não pode? Por que, que o seio da mulher é erótico e é profano e não é sagrado?